pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Photoshop para fotógrafos, continuando com o assunto de automatização. Como fazer o Photoshop trabalhar para a gente, deixar ele processando ali imagens de forma automática. Geralmente recursos repetitivos, em que, por exemplo, se existem muitas fotos que eu sei que eu devo aplicar um níveis automático, ou algum ajuste de cor, por exemplo, ao invés de abrir foto por foto e aplicar ajuste por ajuste e depois salvar, eu posso somente apontar a pasta para o Photoshop, ele processa de forma automática, abrindo a foto uma a uma, aplicando o ajuste e fechando e salvando de forma automática, sem eu fazer absolutamente nada. Isso faz com que haja uma economia de tempo, já que é um processo muito mais rápido, faz o processo de forma automática, então é muito mais ágil do que fosse feito de forma manual e podemos ter um resultado uniforme. Geralmente não são todos os recursos que podem ser automatizados. Alguns recursos mais pontuais que exigem, por exemplo, o uso de pincel, digitação de texto, por exemplo, não se convém e muitas vezes não podem ser automatizados, mas recursos bons de serem automatizados. Ajustes de cor, ajustes de luz, efeitos, estilos de camadas, por exemplo, efeitos em algum texto, filtros, tudo isso pode ser combinado com técnicas, também pode ser automatizado. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Essa aula será um pouco mais longa, porque ela vai explorar o recurso que vai dar mais liberdade de vocês. Vocês vão poder criar ferramentas dentro do Photoshop, que são as ações, as actions. Eu vou abrir uma imagem, essa imagem que eu vou usar para testes na aula inteira. E onde estão estes recursos? É um painel, então ele está lá no menu Janela Actions ou Ações. O atalho dele é Alt F9. Então, quando eu pressiono estas teclas Alt mais F9 ou clico aqui nessa opção Ações, vai abrir esse painel para mim aqui. Esse painel ele possui uma pasta de ações padrão que já vem junto na instalação do Photoshop. E ao lado dessa seta aqui, quando eu clico, eu consigo ver que já possuem alguns efeitos prontos. Cada item que está dentro desta pasta é um efeito diferente que o Photoshop está automatizando. Embaixo eu tenho os comandos desse painel ações, que é o executar a ação, ou interromper a ação, até criar a minha própria ação e organizar em pastas. Vamos fazer tudo isso nessa aula de hoje, mas vamos ver como se executa uma ação. Digamos que eu queira executar esta ação, que é muito simples, e a gente já viu em muitas aulas, que é o sépia. Tonalização em sépia. Eu posso selecionar ela aqui e clicar neste ícone, que é um triângulo aqui, uma espécie de botão de play, né, de tocar, executar seleção. Quando eu clico nele, ele vai executar a ação e vai gerar esse efeito sépia para mim. Para poder limpar a ação que eu apliquei, eu vou teclar em F12 para poder reverter a foto, para poder resetar a foto e poder ir testando para mostrar para vocês. Mesma coisa, vou executar outra agora. Cores do quadrante que está aqui embaixo. Vou clicar nela e vou executar. Olha o que acontece. Esse efeito, esta ação, divide a foto em 4 partes, cada uma com um tom diferente. Para fazer isso, ele fez vários processos de forma automática. Eu posso ver esses processos clicando na seta ao lado do nome da ação. Então, cada um desses itens é um processo que ele fez na sequência, em lista. Então, ele teve que aplicar níveis, depois curvas, teve que criar uma seleção. Nessa seleção, ele criou os equilíbrios de cores para dar essa tonalização em cada uma delas. Então, ele fez tudo isso. Assim como no Sepia também, ele fez cada um desses itens aqui. Vou dar um F12 aqui, revertir. Então, a ação ela permite que vários processos sejam lidos de forma sequencial e automática para se obter algum efeito de forma rápida. E aqui existem muitos outros que vocês podem testar depois. Bom, como eu faço para criar a minha própria ação? É aí que é o mais interessante. Digamos, naquele exemplo que eu acabei de mencionar no início da aula de agora. Se eu quiser aplicar um níveis automático ou qualquer outro efeito numa foto de forma rápida, tá? Sempre precisa abrir o níveis, né?
que eu vou fazer para criar a minha ação? Eu vou criar uma nova ação. Está ao lado da lixeira, aqui no ícone rodapé, um criar nova ação. Quando eu clicar aqui, eu devo colocar um nome para esta ação, ou seja, o que ela vai fazer. Eu vou colocar aqui níveis automático. Aqui a pasta em que ela estará, tá? Vou colocá-la dentro das ações padrão. Eu posso criar depois outras pastas para organizar. E aqui, olha que interessante, muito interessante essa opção, tecla de função. Eu posso criar um atalho para ela. Então, eu não preciso, para executar ela, clicar no ícone de executar. Basta eu teclar a tecla aqui, do F2 ou até o F12, eu tenho essas 10 opções, e ele vai executar para mim. Assim, eu estou criando um atalho para fazer alguma coisa. Então, não aconselho vocês usarem o F7, nem o F12, por exemplo. O F7 ele abre o painel camadas, o F12 a gente usa para reverter fotos, porque ele vai deixar de fazer isso e vai dar prioridade para as ações. Então vocês não vão mais conseguir usar o F7 ou o F12, por exemplo, para fazer o que sempre fazia, que era abrir o painel camadas e reverter e resetar imagens. Vou usar o F5, realmente não é usado no Photoshop, e ele não possui só essas 10 opções, existe a opção de combinação marcando deslocamento ou controle. O que é o deslocamento? É a tecla Shift. Na tradução ficou como deslocamento. E o controle é a tecla Ctrl. Então, se eu clicar aqui essa opção e marcar essa opção, Ctrl e F5, eu vou poder também ter essa combinação de atalhos para uma outra ação. Ou Ctrl Shift F5. Então, isso me dá mais opções do que essas 10 teclas, combinações. E a cor eu vou deixar como vermelho, mas depois eu mostro para vocês o que é esta cor. Você pode deixar como nenhuma. O mais importante é colocar um nome e o atalho também, ele é totalmente optativo, né? Mas o mais importante é colocar um nome. Quando eu clicar em gravar, aqui, ok, esta bolinha ficou vermelha. Ou seja, tudo que eu for fazer agora está sendo memorizado pelo Photoshop. É como se eu estivesse ensinando o Photoshop o que eu quero que ele reproduza depois. Então agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um nível automático. Ir lá em menu imagens, ajustes, níveis, clicar em automático e ok. Tá? Quando eu fiz isso, embaixo do nome da minha ação que eu coloquei, ele memorizou este níveis. Se eu quiser que a ação pare por aqui, eu clico em interromper aqui do lado da bolinha, que é o stop, né? Parar a gravação. Pronto, está pronta a ação. Então, se eu quiser aplicar ela uma outra imagem, vou abrir uma outra imagem aqui para mostrar para vocês. Então, se eu quiser aplicar um nível automático, eu não preciso Ctrl L e clicar em automático. Basta eu teclar F5 e ele vai executar para mim a ação de níveis automático. Antes, e agora teclando F5 nesta foto também, pois. Então, ele executa. Se eu quiser, vou fazer uma outra ação agora. Se eu quiser fazer uma ação um pouco mais complexa que exija mais de um processo. Por exemplo, aquele efeito que a gente fez em transformar fotos em desenho, que eram muitos processos em uma ordem específica. Eu posso criar, então, uma ação que faça isso. Vou lá, criar nova ação, foto em desenho, é o que a ação faz. Vou colocar na mesma pasta, ação padrão. Dessa vez eu vou atribuir o atalho F3. Cor eu vou deixar laranja, por exemplo. Gravar. O que ele está fazendo agora? Ele está gravando. Então eu vou reproduzir a foto em desenho. Que é o que? Retirar a saturação da imagem. Remover saturação. Duplicar a camada da imagem, Ctrl J, e à medida que eu for fazendo, ele está listando tudo que eu estou fazendo, ele está gravando. Dei o Ctrl J, agora eu vou inverter, Ctrl I, vou abrir o painel Camadas, vou lá no modo de mistura e trocar o modo de mistura para subexposição de cores, e ele também gravou isso para mim aqui. Vou lá no meu filtro desfoque gaussiano para finalizar o efeito aplicando um desfoque gaussiano no nível que eu quiser o meu traçado. Pronto. Vou dar um interromper e ele fez para mim o efeito de foto em desenho. Ele fez as 5 etapas, ele gravou para mim. Então, se eu quiser reproduzir isso em outra imagem, o que eu vou fazer? Seleciono a imagem e F3.
que é o atalho que eu atribuí. Olha só, ele fez todo o processo para mim. Mas digamos que eu tenha feito a ação e queira editar ela. Querendo, por exemplo, o desfoque está muito alto. Quero um traçado mais fino. Eu preciso refazer ela tudo de novo? Não. Eu posso dar 2 cliques no desfoque, num dos itens, diminuir ele, e ele já edita para mim assim. Então, vou dar um F12 aqui. Se eu dar um F3 de novo aqui, ele já vai fazer com esse desfoque menor, olha só. Então, basta eu dar um duplo clique no item e editar ele aqui dentro do menu do nome da ação, que ele já vai para mim considerar essa atualização na ação que eu criei. Então, isso torna muito mais fácil a aplicação de processos que exigem muitas etapas. Eu posso automatizar. E se eu fechar e abrir o Photoshop, esse item continuará aqui para mim no painel Ações memorizado, gravado. Eu posso também trocar o nome, se eu quiser, da ação. Para isso, eu posso ir nas opções do painel Ação, que é este item aqui, e existe a opção Opções da Ação. Nessa opção, eu posso trocar o nome dela e inclusive o atalho e a cor. Em relação à cor, existe uma forma de ser apresentada no painel que é em forma de botões. Então, se a gente for nesta opção aqui, que eu acabei de ir, existe o modo botão. O modo botão ele organiza em forma de cor. E para executar a ação, basta eu clicar some o rodapé, porque a execução é eu clicando na ação. Vou dar F12 aqui. E se eu clico, por exemplo, no foto em desenho, ele executa para mim. E a organização e aquela cor que eu coloquei na hora de criar é justamente isso. São as cores que ele coloca dentro do botão. Eu, particularmente, não gosto dessa organização, prefiro o modo convencional, desmarcar aqui a opção botão, que assim eu consigo ver os processos. O modo botão ele acaba escondendo para mim os processos que possui dentro de cada ação. Então eu prefiro esta opção mesmo. Mas, e se eu quiser exportar essa ação para um outro Photoshop e não ter que recriar ela? Posso portabilizar ela, assim como eu portabilizei estilos, entre outras coisas que a gente viu em outras aulas. Posso fazer isso. De que forma? Clicando de novo nas opções do painel Ações, existe a opção Salvar ações. Percebam que ela está desativada. Eu não consigo salvar somente uma ação. Eu devo salvar um conjunto de ações. Por isso, eu sempre aconselho vocês a criarem uma pasta, a organizarem as ações de vocês por pastas. Para fazer isso, do lado do menu de criar uma nova ação, há uma pasta. Clicando nela, eu posso colocar uma pasta com o nome das ações que for fazer. Ações de texto, ações de efeito, ações de tonalização. Eu posso colocar tratamentos, posso fazer uma ação para separação de frequência e assim por diante. Então eu vou colocar aqui, só de forma didática, minhas ações. Eu aconselho que o nome da pasta tenha o que as ações vão fazer, mas aqui eu estou colocando um nome mais genérico. Minhas ações. Essa pasta está vazia, não tem nenhuma ação nela, mas eu posso inclusive mover essas ações que eu fiz aqui, que estão dentro de ações padrões, clicando e arrastando e soltando para ela. Essas duas ações que eu acabei de fazer. Agora sim, se eu selecionar a pasta Minhas Ações, que já possui essas ações que eu criei, eu posso ir lá nas opções de painel e salvar a ação. Selecionando a pasta antes, ela estará ativa. Salvando as ações, eu posso salvar elas, por exemplo, na minha área de trabalho. Ela vai salvar com o formato do Photoshop, extensão ATN. Vou salvar aqui. Se eu for minimizar o Photoshop, ele gerou este arquivo para mim. O ícone é em formato de um pergaminho, um arquivo extremamente leve, praticamente um arquivo de texto, que eu posso enviar por e-mail, eu posso colocar na pendrive. A portabilidade dele é muito prática e muito grande. Ele é basicamente um arquivo de texto. Como eu salvei ele, eu vou inclusive apagar esta pasta para vocês verem. Vou apagar ela aqui na lixeirinha. Apaguei todas as minhas ações que eu acabei de criar. E se eu chegar no Photoshop que não possua elas, eu posso lá no meu abrir o painel ações, ir lá nas opções do painel, escolher a opção carregar ações, Load Actions,
e carregar aquele arquivo que eu gerei agora. Ele carrega todas as ações que eu acabei de apagar. Então é uma forma de enviar essas ações para um outro Photoshop. É tão fácil de fazer isso que eu posso procurar na internet ações prontas para mim. Existem uma coleção muito grande de ações gratuitas disponíveis, já que o arquivo também é muito leve. Ações que fazem inúmeros efeitos de forma automática. Eu separei algumas para mostrar para vocês. Tem a pasta Actions aqui. São 3 ações: Page Curve, Pixel e Big Picture. Vou começar com a Page Curve. Então vou fazer isso. Vou clicar no menu Ações, Carregar Ações, e vou nessa pasta que eu salvei as ações que eu busquei da internet, selecionar o Page Curve e carregar. Ele carregou esta pasta que não tinha aqui para mim, e dentro dessa pasta há 4 ações: Bottom Left, Bottom Right, Top Left, Top Right. Vou escolher, por exemplo, o Bottom Left e executar. Ele não tem atalho. Se tivesse atalho, apareceria aqui do lado. Olha o que ele fez para mim com a foto. Ele expandiu a área dela, gerou uma transparência e criou esse efeito de página virando do canto inferior esquerdo, que é o bottom left. Então eu posso fazer esse efeito. Se eu fosse fazer manualmente, vai demorar muito tempo. É um processo bem complexo. E aqui ele demorou nem uns segundos para mim. Então é muito mais rápido. E eu consigo ver o que ele fez aqui para mim. Fazer uma galeria de imagens, um álbum com uma página virando, é um efeito bem legal e fácil, automático. Se eu quiser virar uma outra parte da página, F12, o top bottom left, bottom right vai virar o canto inferior direito, top left o esquerdo e o top right o canto superior direito. Então vou virar esta parte aqui. Seleciono a ação e executar. Aqui. É o canto que ele faz a dobra da página. Uma ação muito legal e gratuita disponível. PST Page Curve. Se vocês forem procurar, vocês vão encontrar em sites de busca. Uma outra ação, a Pixel. Pixel é muito legal também. Vou carregar ela aqui. Ela é uma ação que possui muitas opções e ela vai gerar um quebra-cabeça da imagem de vocês, baseado na imagem. E essas ações é o número de peças que ela vai produzir, de acordo com a proporção da imagem. Então, se é uma imagem quadrada, eu vou usar 1 para 1, que aqui eu tenho o número de peças, inclusive 12 por 12, os tamanhos mais padrões de 1 para 1. Se é uma imagem em formato de paisagem, eu vou usar o 4 por 3. Se é uma imagem em formato retrato, 3 por 2, por exemplo, que esse é o meu caso. Então eu vou colocar um número maior de peças, 150 peças, ou até um intermediário, mas vou usar o 150 aqui, porque é o 15 por 10, que é o mais comum, e vou executar. Ele está gerando as peças para mim. E se não ficou legal, eu posso dar um F12 e resetar. É uma ação bem complexa, algumas ações demoram muito tempo, então aqui eu tenho que esperar realmente que ele faça o cálculo. Eu consigo ver ali os ícones se mexendo, é bem legal. E algumas ações possuem opções editáveis. Então, aqui ele pede para editar a sombra entre cada peça. Vou dar só um continuar e um OK, usar a sombra padrão, e olha só, ele dividiu para mim a minha imagem em pecinhas. Então, inclusive, se eu clicar numa peça e deslocar, eu vou, olha só que legal, desmontar a imagem. E eu posso ver todas as peças aqui no menu Camadas, as sombras que eu criei, tudo isso ele criou para mim, todas essas camadas ele gerou para mim, a ação gerou. E eu posso dar um Ctrl T, inclusive, fazer toda. Né? Se eu achei que é muita peça, dou um F12, desfaço tudo, escolho uma outra opção e executo.
No caso desta ação específica, o F12 não vai funcionar porque ele cria uma cópia da imagem. Ou seja, a imagem original continua aqui e ele abriu uma cópia de uma imagem em uma outra aba. Então aqui eu posso fechar, se eu não gostei, né? Aqui eu criei uma outra que foi a 5x7 e com menos número de peças, 35 peças, acho que ficou mais legal com esta imagem. Né? Posso fechar e possuo a imagem aqui padrão. Vou para a última ação que eu baixei para exemplo, que é a Big Picture. Também uma ação bem pesada e muito legal. Ela tem um copyright aqui, que vai só mostrar para mim quem foi que fez a ação, vai abrir uma mensagem de texto, e a Big Picture em si, que é a ação. Então eu vou clicar em executar, em continuar. Continuar de novo. Aqui ele pede para mim setar a sombra, vou deixar padrão, ok? E olha o que esta ação fez. Ela dividiu a minha foto em 5 linhas e 5 colunas, como se fossem fotos bagunçadas da mesma imagem com borda. Então dá esse efeito bem legal, como se fosse uma foto sendo montada a partir de várias outras fotos em partes. Então isso também demoraria muito tempo, ele gerou muita camada para fazer isso. Ele gerou tudo isso aqui de camada para mim. Cada imagem é uma camada. Então é uma ação bem complexa. Mais uma vez, se eu fosse fazer isso manualmente, eu ia demorar muito tempo. E aqui são efeitos legais que podem ser feitos de forma rápida carregando ações externas. Assim como a gente pode portabilizar, a gente pode carregar ações externas. Se vocês forem procurar ações, basta colocar num site de busca Actions Photoshop Free ou ações gratuitas Photoshop. Vocês vão encontrar pacotes com muitas ações. 100 ações grátis, 54, mais de 300 ações gratuitas. Tem sites bem legais, já conhecidos, que eu já recomendei para vocês, que é o próprio Brushize ou DeviantArt. Nele possuem algumas ações também, bem legais e gratuitas, então deem uma pesquisada e baixem e testem. Criem a coleção de vocês, que vocês vão ter aí muita agilidade nas produções de vocês e diferenciais nos trabalhos também. Grande abraço, até a próxima aula.